E aí, tudo bem? Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o valor que o seu futuro tem para você. Eu publiquei ontem aqui no canal um vídeo falando sobre composição de preço. E geralmente quando eu posto esse tipo de conteúdo a gente tem aqui uma grande discussão nos comentários falando sobre isso é muito caro, isso é muito barato, ou o mercado é isso, o mercado é aquilo, ou você não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. A gente sempre tem uma discussão bem fervorosa nos comentários quando a gente está falando de preço, de mercado, de carreira. E no vídeo de ontem não foi diferente. Eu até recomendo que você assista esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card no cantinho, tá bom? E dá uma olhada, assista e depois dá uma olhadinha nos comentários também para você entender sobre o que eu estou falando. E foi justamente os comentários desse vídeo que me motivaram a fazer esse vídeo aqui de hoje, onde eu gostaria de falar com você sobre o valor que você dá para o seu futuro. Existem dois tipos de pessoas, aquelas que valorizam o seu trabalho e que por isso estão batalhando no mercado, estão mesmo que cobrando barato pelo seu serviço, mesmo tendo que enfrentar muitas dificuldades por causa da competitividade do mercado, estão ali, estão tentando sempre melhorar, sempre valorizar o seu trabalho, sempre sair, né, daquela disputa frenética que a gente tem no mercado mais concorrido, para tentar um patamar maior, tentar encontrar melhores clientes, tentar ter uma margem de lucro maior. A gente tem essas pessoas que valorizam a sua mão de obra, valorizam o seu trabalho, valorizam aí a sua carreira. E a gente tem as pessoas que não estão nem aí para a sua carreira, não querem saber de crescer profissionalmente, não querem saber de criar meios para se tornarem competitivas, estão ali conformadas e vão viver dentro daquele ambiente fechado, né, dentro da sua própria realidade, o resto da vida sem sair do lugar. A gente encontra sempre esses dois tipos de pessoas nos comentários. E no vídeo passado a gente utilizou um exemplo da criação de um flyer, que no final, colocando os nossos custos, enfim, equipamentos, tudo, a gente cobraria R$100 para a construção do flyer. E aí a gente teve alguns comentários falando, esse flyer aí não vale R$100, só vale 50 e você pode usar imagens de graça do Google, por exemplo. Então, para você entender o nível de valorização que algumas pessoas dão para a sua própria carreira, para o seu próprio trabalho, ok? Mas falar que um trabalho vale mais ou vale menos, de acordo com a sua percepção, com o seu posicionamento no mercado, não tem problema nenhum, não tem erro nenhum nisso, na verdade. O problema acontece quando você acha que isso é a realidade de todo mundo. Eu utilizei como exemplos no vídeo passado valores reais, o meu custo de vida, quanto eu pago de aluguel, quanto eu pago de energia, quanto eu investi em equipamento e mostrei quanto eu cobraria para criar um projeto, levando em consideração que eu preciso pagar tudo aquilo. Então essa é a minha realidade e isso se aplica a mim. Se não se aplica a você, provavelmente você tem custos menores. Você não precisa pagar aluguel, ou você não precisa pagar internet, ou você até precisa mais pagar menos. Mas a maioria das pessoas que desvaloriza a sua própria mão de obra, geralmente não tem custo. Pega software pirata, pega a imagem do Google, mora com os pais, ou se tem algum custo, são mínimos e está trabalhando simplesmente para pagar, para sobreviver, né? E não para viver. E esse vídeo aqui é justamente para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, sobre o valor que você dá para o seu futuro e onde você vai estar daqui, por exemplo, 5, 10 anos. Você acha que trabalhando com criação, trabalhando com design gráfico, você vai conseguir chegar em um patamar onde você vai ter uma renda estável e você vai conseguir, além de, claro, pagar as suas contas, pagar os seus custos, tirar um dinheiro para você viajar, para você comprar um carro, uma casa melhor, pagar uma escola particular para os seus filhos, um plano de saúde? Analisando o seu cenário atual, onde você estará daqui a 10 anos, trabalhando com o que você trabalha ou trabalhando em outra coisa? É justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Bom, é muito importante justamente delimitar isso. As pessoas que não valorizam a sua própria mão de obra, o seu próprio trabalho, as pessoas que não entendem a nossa profissão como uma profissão importante, e é muito importante frisar que trabalhar com design gráfico, trabalhar com criação, com produção gráfica, é uma profissão como qualquer outra. Você precisa de estudo, precisa de experiência, precisa de crescimento, você precisa evoluir dentro da sua carreira se você quiser chegar em algum lugar. Então essas pessoas que não valorizam a sua profissão a gente vai deixar de lado, tá bom? Ignora essas pessoas. Eu vou passar a fazer isso também aqui nos comentários. Quando aparecer, o pessoal gosta de tumultuar, né? Falar, mentira, isso aí não vale tudo isso. Duvido se encontrar cliente que vai pagar tudo isso. Deixa essas pessoas de lado.
E a partir de agora eu vou trazer para você alguns argumentos que eu sei que as pessoas fazem com honestidade, elas fazem essa argumentação de maneira honesta, porque elas enfrentam essas dificuldades diariamente, mas eu vou trazer aqui para você agora alguns argumentos que você provavelmente pode usar, que eu já usei durante muito tempo e que podem estar sabotando a sua carreira, podem estar sabotando o seu futuro. Entenda uma coisa, para chegar até onde eu cheguei, para chegar no padrão de vida, com os gastos e custos que eu mostrei no vídeo passado, isso não aconteceu de uma hora para outra, não foi? Comecei a trabalhar hoje com criação, com design gráfico, e aí um mês depois já tinha mudado de cidade, já tinha um equipamento bom, já estava trabalhando aí com clientes bem importantes. Se você pensa dessa maneira, você está pensando muito errado. Ninguém começa do topo, você sabe disso, todo mundo começa lá de baixo, e eu já mencionei isso aqui várias vezes no canal. Mas o importante é justamente você focar nos seus objetivos. E no tema desse vídeo aqui, quanto vale o seu futuro para você? Qual o valor que o seu futuro tem para você? Você consegue, justamente repetindo a analogia, você consegue se enxergar daqui a 5, daqui a 10 anos trabalhando com design gráfico, trabalhando com criação? Você acha que você vai estar confortável? E era justamente isso que eu pensava há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com criação, quando eu comecei a trabalhar com arte final e com produção gráfica. Então a gente vai analisar esses argumentos e eu vou trazer esses argumentos aqui para você, que são argumentos muito comuns, e a gente vai estudar eles dentro desse vídeo aqui, dentro da minha realidade. Como eu fiz para superá-los, são argumentos que eu usava, como eu fiz para superá-los e como eu transformei esses argumentos em desafios para que eu pudesse crescer profissionalmente e chegar até onde eu cheguei hoje. Você também pode fazer isso. Isso aqui não é um vídeo motivacional, é um vídeo onde a gente vai analisar a realidade. E é muito importante sempre frisar. Os comentários às vezes acabam pipocando bastante, né? O que eu vou mencionar aqui é a minha realidade, é a minha situação, é como aconteceu comigo. Você pode utilizar a minha história como exemplo para você aplicar no seu dia a dia ou como um norte para você estruturar também a sua visão de futuro. Ou simplesmente ignorar. Se você não concorda comigo, se você acha que o que eu estou dizendo aqui é abobrinha, não tem problema. Você pode seguir a sua carreira do jeito que você quiser. Eu vou te mostrar aqui, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é compartilhar com você a minha experiência. Se ela vale para alguma coisa, aí já é com você, ok? Bom, a primeira argumentação que a gente tem, que eu gostaria de analisar, é justamente a argumentação que é muito utilizada por pessoas que valorizam a sua mão de obra, ok? Mas também é muito utilizada por pessoas que não valorizam a sua mão de obra, que não está nem aí para o seu futuro, que só quer tirar do arroz, do feijão e pronto, vai ficar correndo atrás do rabo aí mês a mês, ok? E é o seguinte, a gente fez um exemplo lá de um trabalho que valia R$100. E aí o comentário é, não, esse trabalho não vale tudo isso, esse trabalho só vale 50, só vale 40, só vale 100. Ou o argumento, cliente nenhum vai pagar por isso, o cliente não valoriza o trabalho, o cliente não quer pagar R$100 por um panfleto. Esse, na verdade, é o argumento mais, desculpa a sinceridade, mas é o argumento mais medíocre que você pode ter. Se você mesmo não valoriza o seu trabalho, novamente, valorizar o seu trabalho, é claro, é diferente de você, por obrigatoriedade, ter que adequá-lo ao mercado de trabalho, tá bom? Adequá-lo ao mercado à sua volta. Por quê? Se você olha para um trabalho e fala, esse trabalho não vale R$100, ele só vale 50, e você desmerecer esse trabalho dessa maneira, você não está valorizando a sua própria mão de obra. É diferente de você olhar, poxa, caramba, esse trabalho aqui vale R$100, mas infelizmente eu vou ter que vender a 50 porque a minha concorrência é muito grande. Você percebe a diferença na argumentação? Uma é você valorizar a sua mão de obra, poxa, esse trabalho vale mais, mas eu vou ter que vender mais barato agora. Mas eu sei que ele vale mais e eu vou correr atrás de melhores clientes para chegar, né, a cobrar o quanto ele vale. Então isso é uma argumentação que é saudável você fazer, que é saudável você observar. Agora você fala, isso aqui só vale R$50, pega imagem de graça no Google e vende aí por qualquer preço, só para te garantir aí uns trocadinhos e tá bom? Isso é um argumento destrutivo, você não vai chegar a lugar nenhum utilizando essa argumentação. É interessante que, na verdade, todos os argumentos que são utilizados para justificar a sua posição no mercado, eles estão interligados e são até muito semelhantes. Quer um exemplo? Olha só, eu anotei alguns aqui. eu anotei 5 argumentos e olha só como eles são semelhantes. O primeiro, esse trabalho só vale R$50. O segundo, o cliente nenhum vai pagar por isso. O terceiro, eu moro em cidade pequena, eu moro em cidade do interior. Isso é muito comum, a gente vai discutir sobre isso.
O quarto, a concorrência que é muito grande. Outro argumento que é utilizado como justificativa aí a rodo. E o quinto, aqui a gente tem que fazer arte de graça. Isso eu também já mencionei em alguns vídeos aqui no canal, mas a gente vai falar sobre eles aqui, tá bom? Esse vídeo aqui ficar muito grande, se você quiser assistir ao final você assiste, se não quiser, enfim, o problema não é meu, tá bom? Vamos lá. Bom, então a gente precisa entender o seguinte, os argumentos são todos ligados entre si e eu vou falar logo sobre todos eles em conjunto, porque aí a gente deixa o vídeo um pouquinho mais rápido, ok? Bom, então o argumento do valor da sua mão de obra, do valor do seu produto, do seu serviço, está diretamente associado aos seus custos. Se você cobra algo abaixo dos seus custos, você vai falir, você vai viver trabalhando de graça, ou vai trabalhar para sobreviver e não para viver. Isso aí, na verdade, tem um argumento, tem um fundo mais técnico do que, digamos assim, motivacional ou do que de estratégia. Então você precisa obrigatoriamente cobrir seus custos e não tem segredo. É cobrir os custos e pronto. Se você tem um custo elevado e o seu mercado não te atende para você suprir esses custos, ou você está no mercado errado, ou você escolheu a profissão errada para você. Você não está sabendo se posicionar no mercado que é suficiente para cobrir aí o que você está gastando, ok? Bom, voltando ao que eu mencionei lá no comecinho do vídeo sobre a questão de visão de futuro, eu comecei em 2004 foi quando eu arrumei meu primeiro emprego. Eu já mencionei, já falei sobre a minha história aqui na série Diário de um Freelancer, então eu não vou repetir tudo aqui, mas eu gostaria de argumentar o seguinte: quando as pessoas olham para o meu padrão de vida hoje, para o que eu gasto hoje, para o tipo de equipamento que eu tenho hoje, elas pensam que eu adquiri isso de uma hora para outra. E não foi assim. Geralmente quando eu menciono alguma composição de preço, alguma relação de mercado aqui no canal, eu estou falando sobre aquele mercado especificamente, sobre o mercado freelance, sobre como eu trabalho como freelance. O que as pessoas não enxergam é que para que eu conseguisse chegar até onde eu cheguei hoje, eu precisei trabalhar muito, não só como freelancer, mas também como... Eu sempre tive, na verdade, uma segunda renda para complementar a minha renda. Então não pensa que para você subir na carreira, você vai ser designer hoje e você vai viver como designer o resto da sua vida e você vai ficar rico designer. É assim que funciona. Quando eu comecei a trabalhar na gráfica, em 2008, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem qual foi a época, sou péssimo de memória, mas quando eu comecei a trabalhar na gráfica, eu trabalhava só na gráfica. Eu morava sozinho, não tinha um pinto para dar água, como diz a minha avó, né? Não tinha família, e ganhava aí um salário mínimo, que era em torno de R$700 na época, até menos de R$700 eu acho. E aí, à medida que eu fui trabalhando, é claro, eu fui evoluindo como pessoa, conheci a minha esposa, constituí família, tive uma filha, e aí o negócio começou a pegar. Precisava de mais dinheiro e ganhar um salário numa gráfica, com certeza não ia resolver o meu problema. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiquei choramingando porque a concorrência é muito alta, porque o cliente paga pouco. Eu fiquei fazendo isso? Não. O que foi que eu fiz? Enquanto eu trabalhava na gráfica, eu arrumei um segundo emprego. Eu era realmente o Július aí da vida real. Enquanto eu trabalhava na gráfica, eu comecei a pegar os meus primeiros freelas por fora e eu literalmente trabalhava o dia inteiro, virava a noite trabalhando. Então, depois de uns 3, 4 anos na gráfica, eu comecei a pegar os meus primeiros freelas. Então, eu trabalhava na gráfica de dia, levantava às 7 horas da manhã, ia pra gráfica, ficava lá até 7 horas da noite. Quando eu chegava em casa, jantava, tomava um banho e, olha, arrepiava nos freelas para ganhar uma renda extra, para conseguir complementar a minha renda. Então, quando eu trabalhava como freelancer, eu não trabalhava só como freelancer. Eu sempre procurava outras maneiras de complementar a minha renda. Depois de algum tempo trabalhando como freelancer, ainda trabalhando na gráfica, eu consegui um emprego como professor. E aí que o bicho pegou. Eu trabalhava como arte finalista na gráfica, acordava às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da noite, tomava um banho, ia para a Microlins, ia para a escola técnica onde eu dava aula, enfim. De noite eu emendava até às 10 horas, 10 e meia da noite. E foi assim durante muitos anos. Uma rotina que não é nada saudável, mas uma rotina que eu precisei adotar para valorizar o meu trabalho, para me desenvolver profissionalmente e, olha, enxergando sempre lá na frente. Lá na frente. Onde é que eu vou estar daqui a 10 anos? Se eu ficar trabalhando na gráfica, uma gráfica que cobrava arte de graça, o resto da minha vida eu vou conseguir me desenvolver? O que eu preciso fazer para mudar esse cenário? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer para justamente mudar o meu cenário, a minha posição atual e onde eu vou estar daqui a 10 anos? Então,
sempre foi assim. Eu sempre trabalhei dobrado, triplicado, como um profissional assalariado e como um freelancer. Daí para eu decidir trabalhar só como freelancer, demorou muito tempo. Eu precisei trabalhar muito duro para conseguir os melhores clientes, para aí sim eu ter segurança para eu largar o emprego e trabalhar como freelancer. Durante esse tempo, trabalhava como arte finalista durante o dia, de noite e finais de semana, inclusive domingos eu dava aula. Depois, comecei com um blog aqui na internet, texto, vídeo, material de graça para todo mundo. E, por último, eu lancei a minha escola online e você vê aí a quantidade de trabalho que eu tive até chegar aqui. E o que me deixa realmente muito triste são as pessoas que utilizam esse tipo de argumento aqui como um argumento válido. Eu sei que, claro, para elas é a realidade, infelizmente é muito difícil você brigar no mercado por um espaço para você, mas se você ficar utilizando esses argumentos aqui o tempo todo para justificar a sua posição e onde você vai estar no futuro, você não vai sair do lugar, ok? Vamos lá voltar para os argumentos. Então, os argumentos que te sabotam, né? Eu moro em cidade pequena, em cidade do interior. Esse é um argumento que eu utilizava. Eu morava em Barcarena, no estado do Pará. Eu recomendo que você dê uma olhada. Eu vou até mostrar aí no mapa para você ver. Barcarena é uma cidade minúscula, rodeada por rios e por floresta, e não tem nada na cidade. A única coisa é que tem um polo industrial, e a cidade vive em torno desse polo industrial, e na verdade a mão de obra ali é justamente para trabalhar na manufatura, para trabalhar dentro das fábricas e tudo mais. E ali a gente tinha os mesmos problemas que você tem em qualquer cidade pequena. A internet lá, até hoje, a velocidade máxima de internet em Barcarena é 1 mega. Se eu não me engano, chegou uma recente agora que é 5 megabytes. Imagina eu trabalhando lá, na época que eu morava em Barcarena, utilizando internet de 512 kbps, de 1.5 mega, de 1 mega. Imagina como é que era trabalhar utilizando os recursos que a gente tem em uma cidade do interior. E lá em cada canto tinha uma empresa de identidade visual, e em cada canto tinha uma gráfica, e todo mundo fazia trabalho meia boca e oferecia arte de graça, oferecia trabalho de graça. Então, o argumento de eu moro no interior é um argumento sabotador que eu superei. Eu morava no interior, eu mudei para cá, para Belém, tem faz um ano, então durante toda a minha carreira eu trabalhei em uma cidade do interior e consegui superar esse desafio, consegui superar esse argumento de eu moro no interior, ok? Por que você não pode fazer isso também? Será que você que mora aí no Sudeste, você que mora aí abaixo do mapa, né? Eu moro no Pará, região Norte, tudo aqui infelizmente, demora mais para acontecer, é um pouquinho mais atrasado. Então você que mora aí no Sudeste, você tem tecnologia, tem internet, tem uma densidade populacional muito maior. Por que você usa isso como argumento, sendo que eu aqui em Barcarena, no Pará, cidade do interior, também consegui superar? Será que você não pode superar esse argumento? Como é que você pode superar isso? Segundo argumento, a concorrência aqui é muito grande. Isso, na verdade, todos estão interligados. Aqui a gente tem que fazer arte de graça, tudo isso está conectado, né? Então, morar na cidade do interior, a concorrência ser grande, aqui tinha uma gráfica em cada esquina, aí tinha gente fazendo arte de graça, como eu já mencionei, todo mundo fazia isso. E o que foi que eu fiz? O que foi que a gente fez, na verdade, eu e o meu chefe, né? A gente trabalhou em conjunto para superar essa dificuldade. A gente simplesmente tentou oferecer um produto melhor e de melhor qualidade. A gente tinha uma carta de clientes fiel e tinha os clientes esporádicos, todo mundo fazia arte de graça, e o que a gente fez foi justamente começar a explorar a cobrança de arte, começar a cobrar o serviço separado para tentar educar os nossos clientes. Como eu já mencionei na série de áudio influência, a gente teve bastante resistência, mas depois de um tempo, justamente porque eu, Lilt Christian, investi em profissionalização, os anos que eu trabalhei como professor me ajudaram muito a melhorar a minha persuasão, a minha capacidade de conversar, a minha capacidade de convencer os clientes de que ele estava escolhendo o melhor para ele. Então, o meu relacionamento, o nosso relacionamento com os clientes mudou completamente e, na verdade, essa foi a chave. Não adianta você pensar no seu negócio apenas como preço, cobrar mais barato, cobrar mais caro. Você tem que pensar na qualidade do seu produto. É óbvio que a concorrência também pode ter um produto legal, mas se você constrói o seu relacionamento com o seu cliente de maneira confiante, oferecendo os melhores serviços e atendendo as necessidades do cliente quando ele precisa, você não vai ter com que se preocupar, na verdade, que você vai oferecer um produto melhor. E não adianta você dizer, isso aí é historinha, isso aí não acontece. Eu estou falando, aconteceu comigo. Onde eu trabalhava, não se cobrava arte, se fazia material impresso e se dava arte de graça para o cliente fazer o material impresso com a gente. Tinha umas 4 ou 5 gráficas na mesma cidade concorrendo entre si.
Por que a gente conseguiu fazer e você não consegue? Qual que é a desculpa que você está usando aí para você não correr atrás do prejuízo? É óbvio que há perdas, há riscos, mas você tem que calcular eles para você superá-los sem maiores problemas, ok? Então o que a gente fez? A gente começou a cobrar arte, começamos a cobrar barato, cobra R$10 aqui para fazer um cartão de visitas, aí no próximo cliente você já cobra 15, dependendo da dificuldade você vai aumentando esse preço, até chegar um momento onde você estabiliza o preço e você tem uma renda. A gente conseguiu criar uma fonte de renda que não existia. A arte de graça passou a ser arte paga, o faturamento aumentou e a gente conseguiu crescer dessa maneira. Então a mesma coisa acontece na sua vida como um profissional freelancer. Se você hoje cobra R$10, R$20, R$30 por uma arte, dá uma analisada dos seus custos, você compra software, você paga por equipamento caro, você paga por uma internet cara. Se você está balanceando os seus custos, o que você está ganhando está dando para cobrir esses custos, beleza. Mas não se conforme. Sempre planeje o seu futuro. Ok, essa arte aqui está custando R$5, R$10 hoje, mas amanhã eu posso oferecer uma coisa diferente, então olha, eu vou te cobrar 15, vou te cobrar 20. E se você manter um relacionamento bem estruturado com o seu cliente, se você for aquele tipo de profissional que resolve o problema e não aquele que fica encontrando desculpa para não fazer o trabalho, você com certeza vai conseguir superar os seus objetivos, as suas metas e vai conseguir se posicionar de maneira mais eficiente. Bom, então era isso que eu tinha para compartilhar com você nesse vídeo de hoje. Sempre que você me vê falando sobre carreira, sobre composição de preços, sobre negócios aqui no canal, lembre-se que durante boa parte da minha carreira eu precisei trabalhar mais de 14 horas por dia e 14, 15 até 16 horas por dia para conseguir chegar até onde eu cheguei. Então, dificilmente você vai conseguir chegar a algum lugar sem muito esforço. Se você quer trabalhar pouco e ganhar muito, você vai ter que ter nascido em berço de ouro, ter as melhores faculdades, as melhores chances. Infelizmente, essa não é a realidade da maioria de nós brasileiros, ok? Bom, se você tem alguma coisa para dizer, se gostaria de comentar, de conversar, utilize os comentários aqui embaixo. Vamos conversando, vamos trocando experiências. Eu tinha muita coisa para falar nesse vídeo, mas ele vai ficar longo demais. A maioria das pessoas não gosta de vídeos longos, né? Não vai assistir até o final. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, utilize os comentários aqui embaixo e a gente vai conversando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.